Sejam bem-vindas ao consultório da Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Miss Draga, a psiquiatra irmã Mary Poppers e a arte-terapeuta Aba Cashier. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um dragnóstico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa noite, você que escolhe. E bem-vindos a mais um episódio do podcast Diagnóstico comigo, Abacaxi. E a Pops não está aqui de novo, porém Miss Draga está. Tô aqui, né, porque a nossa irmã entrou lá naquele lugar que vocês sabem. Parece que o Papa deu uma chave de pescoço nela num exorcismo. Foi possuído pelo ritmo ragatanga. E agora ela tá lá com os dois braços quebrados, pescoço travado. Mas tá bem, na medida do possível. Mas Esperamos que volte logo, intacta. isso, esperamos que ela volte logo, com certeza. Mas hoje, Aba, hoje nós temos uma convidada especial. Especialíssima. Especialíssima. Ela está numa altura em que nenhuma drag jamais chegou. Avante! A maior chegou. Olá, Aba e Miss Draga. Muito Boa obrigada. noite, Antes de tudo, né? Muito obrigada pelo convite. Tô me sentindo assim, lisonjeada, sabe? Mesmerized por estar aqui, tá? No sofá da Abby, né? Praticamente. No caso, eu sou a Abby. Sim. E a Aba é quem? Quem é a Aba? A Aba é a Kátia Fonseca, que tava sempre no sofá da Abby. Depois vocês me contam se isso é elogio ou ofensa. Escrevam aqui nos comentários. E quem começa sou eu, né? É você eu mesmo. Sabia que era eu. Eu sabia que era eu. Eu não preciso olhar o roteiro pra saber onde eu tô. Não preciso. Já decorei tudo. Está preparada? Preparadíssima, nasci pronta. É isso. Nós vamos fundo. Muito fundo. Bem fundo. Escavar petróleo, né, amiga? Isso, exatamente. Praticamente um filme do... Eu ia falar o nome de um ator, mas se eu falar de um, todos vão se sentir enciumados. Então, enfim. Avante. Nós vamos começar com uma triagem, né? Porque todo atendimento psicoterápico tem uma triagem. Pra gente conhecer um pouquinho de você, quem tá assistindo também, que não te conhece ainda, procure conhecer, saber um pouquinho mais. Avante. Como e quando você decidiu se montar? Bom, eu pensei, né? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que, desde cedo, comecei a questionar gênero, né? Uma coisa que me move, assim, é pensar gênero e repensar como isso impacta e como isso me impacta e como eu posso, como eu poderia, na verdade, mostrar isso para as pessoas, que eu era muito além do que eu era mostrado, né? E enquanto um jovem cis, né, na época. E quando eu comecei a perceber que a cisgeneridade não me contemplava tanto, eu falei, eu vou começar a me perceber em outras óticas, né, digamos assim. E foi onde eu comecei a sair já com elementos, né, tidos como feminino. E eu não considerava ainda que eu fazia drag, né, eu me considerava que eu era uma bicha, né, uma bicha que se montava, mas que estava entendendo como aquilo se manifestaria. E a partir disso, dos questionamentos que as pessoas me faziam, mas como é o seu nome? E eu falava o nome de boy com uma figura completamente feminina. E as pessoas ficavam muito broxadas. Ah, mas não combina com você. Só que naquele momento eu estava começando a me entender. E quando eu tive o convite para a primeira festa, para performar na primeira festa com esse corpo, eu falei, acho que sou uma drag queen. Eu tinha muita resistência com a palavra drag queen, porque eu não comecei pensando em ser uma drag queen. Eu comecei a pensar
me feminilizar, digamos assim, dentro das minhas possibilidades, né, do que eu tinha da minha disposição. E foi a partir disso que eu comecei a trabalhar em boates. E, não, eu sou drag. E a partir disso, hoje, sou o que sou, né, gente? Sou o que sou. Não sou uma CDzinha. Como a ABBA, por exemplo, né? Nada contra, inclusive, amo, adoro. Lulu Callas, beijo. Você falou a questão do gênero, né? No seu Instagram, você se identifica como uma pessoa não binária, né? Como que é isso pra você hoje? Quais os pronomes que você se identifica? E como fazer drag te ajudou nessa percepção de você mesma? Eu me denomino, né, não binária, mas eu deixo isso bem claro para as pessoas, né? Como diz Linda Quebrada, eu estou não binária, né? Uhum. Eu acredito que gênero, na minha perspectiva, na minha vivência, é uma questão muito mutável, né? Então, eu me transformo. Então, a partir disso, eu gosto de defender essa ideia da não binariedade, porque eu realmente percebo que eu não me coloco em nenhuma caixa no momento, e isso pode mudar. Pode ser que no momento eu me identifique somente como uma pessoa trans, mais puxada para o binário, né? Uma pessoa transbinária. Assim como, em algum momento, eu posso falar, não foi aqui que eu me encontrei. E quando eu comecei a sair nas baladas, as pessoas também tinham essa dificuldade de entender. Você é uma drag ou você é uma mulher trans? E muitas pessoas, eu nunca me esqueço dessa história. Essa história, eu fui na primeira... Eu não fazia drag ainda, eu fui muito feminina. Eu fui com umas tranças longas, um saltão e uma calça. Nem base eu passei. E uma menina, cis, chegou pra mim e falou assim... Isso é um pouco cômico, tá? Mas ela falou assim... eu tava com uma axila peluda. E ela falou... Nossa, você além de trans é feminista. E ali eu falei assim, gente, mas eu não falei nada pra ele. E eu comecei a entender que as pessoas estavam muito confusas. E até hoje, quando eu vou pras boates, as pessoas também têm essa dúvida, porque a minha estética, ela bebe muito da feminilidade, digamos assim, e é um questionamento, né? E a minha drag, ela tá aí também pra falar sobre isso, pra falar assim, sim, sou o que você está vendo e eu não vou te explicar exatamente o que sou. Uhum. Eu sou isso. Tanto que tem algumas pessoas que vão no meu Instagram, às vezes eu apareço no story mais desmontada, a galera fala, ué. Porque elas também não sabiam que eu fazia drag. Então eu falo sempre que minha drag é um processo de experimentação do meu corpo, sabe? Assim, eu tô me descobrindo ainda em várias questões, mas a drag, ela vem pra me ajudar e me resgatar e falar assim, impacte as pessoas visualmente, digamos assim, porque são 2,3 metros de altura, precisamos reforçar isso, né? Com salto 15, que eu vou pra 2,18, 2,20, e quando eu chego, as pessoas falam, que glamazon, que mulherão, ou que dragzona, ou que corpo, o que é isso? A primeira vez que eu te vi, você tava com aquele salto plataforma grandão, não era? Sim, amiga. Você tem um salto desse, você não tem preto? Tenho. Agora eu não lembro se foi na Priscila ou se foi na Canto. Não lembro. Acho que foi na Canto. Acho que foi na Canto, na edição de Natal, eu lembro dessa bola até hoje. Exatamente, isso. Ele é 15. Exatamente. Eu tava linda de Grinch. E... Como foi a primeira vez? Montada. Mentira. A primeira vez que eu saí montada, mesmo que eu falei assim que eu sou drag, ou primeira vez o quê? Vamos, né? Vamos entender essa pergunta. Eu acho que talvez seria interessante, tipo, porque você falou, né? Foi saindo que você foi chegando a essa conclusão. Como foi, depois de você se declarar e perceber drag, o que mudou a partir daquele momento? A próxima vez que você saiu, o que era diferente com esse entendimento? Com esse entendimento que eu era drag, eu comecei a entender que era arte. Né? Eu comecei a realmente... Porque assim, gente, quando tudo começou, aquela, né, que vai contar o cartório, o hospital que nasceu. Quando eu comecei a me montar, que eu saía montada, mas eu não me denominava drag, que isso é uma piada que Xanico e Mani, elas falam, você não é drag, né, Avante?
Por conta que eu falava pra elas, eu não sei se eu sou drag, calma. Mas quando eu comecei a me montar, foi tudo muito rápido. Eu me montei, fui pra uma festa aí, pode falar o nome? Pode. Pra festa Realness. E eu fui assistir um show da Monique Hart. E eu tinha acabado de começar a tirar as minhas tranças, e eu falei assim, vou sair. E lá, eu conheci Shaniqua, né? Primeiro foi a Luna The Drag que veio conversar comigo. Avante, a gente se segue no Instagram. Vamos no Fumódromo. E lá encontrei Shaniqua. E aí Shaniqua falou, nossa, mais uma drag negra, vamos ser amiga. E a partir disso, ela me levou pra Rebob Nights. E foi tipo assim, gente, questão de... Eu saí montada, conheci as meninas, fui na Rebob Nights. Na segunda Rebob que eu fui na edição de Halloween. E na terceira Rebob eu performei já. E foi a partir dali que eu já tava começando a alterar um pouco a minha estética, que eu fui pro palco e eu falei, é isso, é arte. Quando eu desci do palco, as pessoas, nossa, foi a partir disso. Quando eu tive validação do meu lado mais artístico, digamos assim. Foi a partir do palco que eu entendi que era uma expressão artística. Eu falei, eu posso explorar isso, eu posso conhecer novas áreas. E isso pode ser muito mais potente do que eu imaginei. Porque eu não me montei pra ser drag e nem comecei a me montar pra fazer performance. Mas aconteceu, vi uma validação, as pessoas, avante, sou sua fã. Eu falei, gente, tem um fã? Como assim? Eu sou anônima, né? Dentro de outras bolhas também, né? Eu falei, mas eu tenho um fã. Aí eu comecei a entender que realmente, falei, é drag. Além de tudo, é drag. É drag. E por que Avante? É uma pergunta que muita gente faz. Eu tenho um Avante tatuado na virilha, né? Assim, super discreta a tatuagem, né? O que veio primeiro? A tatuagem? A tatuagem veio primeiro. Eu tatuei Avante. Algumas pessoas tatuam amor, paixão, fé, né? Positividade, resiliência. Eu falei, vou tatuar Avante. Gratidão, obrigada. Que essa é a top 1 mais buscada, né, amiga? Eu tatuei Avante, bem discreta na virilha. E aí eu falei assim... Quando eu comecei a me montar, eu usava o meu nome, o meu outro nome, as pessoas ficavam... eu senti uma rejeição das pessoas com o nome. E quando a Rebob Nights me chamou, eu falei assim, eu preciso de um nome. Um nome impactante, eu queria um nome andrógeno, eu queria um nome muito ambíguo. E eu não queria um nome completamente que remetesse a feminino. E aí eu falei, eu tenho uma tatuagem chamada Avante, que já tá no meu corpo. Porque é uma palavra que dá a ideia de siga em frente, vá adiante, let it go, sabe? E quando eu comecei a me chamar, quando eu fui performar, eu tinha que ter um nome, eu falei, como eu posso me chamar? Avante. E aí pegou. É uma coisa que eu não conheço nenhuma outra drag queen chamada Avante. Eu não conheço. Pegou, simplesmente por causa da minha tatuagem, mas porque essa palavra sempre me dava a ideia de movimento, e é um nome que não termina com A e nem com O. Termina com E, Avante, que dá essa ideia de ambiguidade mesmo. As pessoas falam, Avante, que diferente. Eu gosto. Dentro dessa sua experimentação, desse seu processo, né, de se encontrar como pessoa e como artista, como drag, quais são as suas inspirações? Podem ser drags ou outras referências. Eu sou obcecado por models, né? Supermodels, assim, amo moda, na verdade, né? Então, com certeza, hoje, uma das minhas grandes referências é a Dominique Jackson, que é uma mulher trans, que ela fez Electra de Pose. Que ela tem uma estética, assim, incrível. Assim, ela é a personificação assim, do que eu almejo. Assim, eu falo, gente, ela é muito chique. Então, com certeza, as mulheres trans, né? Obviamente. Assim como as drag queens. Também nós temos drag queens maravilhosas. As minhas amigas são as minhas inspirações. Shaniqua, pra mim, é uma super artista, assim. Afropati, Imani, sabe? Elas são as minhas amigas e inspirações. Assim como também as lendárias, né? Que estão aí há mais tempo. Como, por exemplo, Márcia Pantera. Gente, como não falar de Márcia Pantera, né? Como não falar de Silvete Montilla? Não tem o que falar, assim, são com certeza pessoas que têm um super talento e que impactam e que são atemporais, sabe? Elas são marcantes.
Filipa Chiquitita, né? Primeira drag a usar um A gente triciclo. precisa falar com a Filipa. Eu uso tanto dela. Boa sorte. Tô brincando, Filipa. E nesse processo, né, de entender quem você é, que eu concordo com você e eu penso muito assim também, né? A gente não termina, né? A gente tá sempre em transformação, em movimento, né? Acho que se um dia eu me sentir acabada é porque acabou mesmo, e, né? Acho que a gente tá sempre num ciclo, sem fim. Nesse processo de entender as suas referências, né, de se sentir inspirada pelas pessoas que estão à sua volta, quem é a Avante? Amiga, que pesado essa pergunta, assim. Ela pulou parte das perguntas clichês e foi Né? diretamente Ela pro... tá- Não, já quando ela tô falou que nessa ela- daqui, já é essa daqui. Quando ela falou que ia ser profunda, ela não estava brincando. Ela- não estava brincando. Ela tomou os Opidem dela, Ah. então esses 10 minutos aqui, ela não tava aqui, ela tava... Tem que tomar os Opidem e dormir, não vem pro podcast. Amiga, avante é impermanência. Eu sou impermanência. Ao mesmo tempo que eu acho que tá tudo resolvido, não está resolvido. Ao mesmo tempo que eu penso em dar alguns avanços, eu falo, isso eu estou querendo fazer por mim, ou por conta da pressão das pessoas, ou da sociedade, obviamente. Mas avante é impermanência. Eu acho que essa palavra, ela me define muito, porque eu ainda estou buscando me entender mais ainda, apesar de já ter um certo grau de onde eu estou, mas avante a impermanência é o não lugar também, sabe? Eu tava conversando com a Aba no camarim da Rebobi Nights, e as pessoas às vezes perguntam, né, o que você é? Eu falei, gente, não consigo ainda me definir. Não, eu acho que realmente essa pergunta é muito profunda, sabe? Mas é uma pessoa que está em processo de impermanência. Vou refazer como a diretora pediu, né? Que já me deu uma bronca aqui ao vivo. Já não basta a bronca que vem dando nos episódios. Eu tô sentindo que uma já não vem. A outra tá me dando bronca. Tô sentindo que tá rolando uma conspiração aqui, mas enfim. Avante por avante. Amiga, você tá falando. O que eu falaria pra Avante, é isso? Não, avante por ela mesma. A maior? Maior, é isso. O único spot possível. Gente, lembrando que esse A Maior é um slogan que me deram, tá? Jamais eu imaginei usar esse slogan de A Maior. Mas onde eu chego, as pessoas hoje, elas falam, chegou a maior. E eu acho esse nome muito pretencioso, né? A Maior. Mas é uma coisa que eu também me divirto, porque querendo ou não, isso é um ponto, uma característica que me coloca muito em destaque. Eu não posso mentir e não falar disso, né? Porque as pessoas ficam curiosas. Às vezes, quando eu vou performar, só o fato de eu chegar no palco, as pessoas gritam. E eu sei que também é pela altura. Pode ser pelo visual? Pode, né? Que ela é bonita. Ela é bonita sim. Mas é por essa coisa, né? Da altura, da exuberância, do exacerbado. Porque eu me acho over, amiga, também. Eu me acho too much. Às vezes eu falo, não, eu tô exagerando, sabe? Às vezes eu quero ir no rolê, quero me arrumar basiquinha, do nada eu tô com 4 perucas, apliques e unhas, e as minhas unhas, eu só uso unha muito grande, é salto alto. Então, é isso. É a maior. Precisa ter um meet da Avante com a Filipa. Gente, Porque é muito... Você não conhece Filipa Chiquitita? não, você não É uma nada. drag do início dos anos 80, mais ou menos, né? 80? Não. É um shade. Aquelas, É um shade. É um shadezinho. E agora, Aba? É a sua vez, É né? a minha vez, mas eu vou... Já que a gente tá fugindo do roteiro, eu queria... Fugir do roteiro. Eu sei, eu tô brincando. Você falou, né, sobre Avante, sobre sempre estar em movimento, transformação. E aí você brincou que, tipo, se não tiver mudança, que acabou. Mas, por exemplo, na pandemia, eu cheguei num ponto que realmente, tipo, parou.
para mim. Tipo, eu cheguei, fiz várias coisas online, eu tava animado, tava incentivando as outras pessoas também. Mas chegou uma hora que eu falei, gente, eu preciso só sobreviver, sabe? Aqui na minha casa. E desde a gente estar voltando, também, ano passado, foi muito difícil ainda, tipo, reencontrar meu rumo drag. Então, já que, tipo, tudo isso aconteceu num curto prazo antes da pandemia para você, essa saída e de repente trabalhando, performando, como foi aquele ruptura da pandemia para você e como você continua indo para frente? Porque, pelo que acompanhei, você, tipo, assim que pudesse, estava ali de volta, trabalhando e curtindo e fazendo tudo acontecer. Como foi para você? Amiga, a cronologia é... minha primeira performance na Rebobi Nights foi em novembro de 2018? É, 19? A pandemia foi 2019, né, gente? Ou 20? Não, 20. 75. Então foi isso, tá? Aquelas que não se recordam. Eu comecei a me montar oficialmente, que eu falei assim, sou drag queen, em novembro de 2019. Uau. E aí, performei na Rebobi, e aí já comecei a fazer performances em outras festas, em dezembro, janeiro e no carnaval. Eu já tava trabalhando também em várias festas. E aí, a pandemia veio em março e parou. Eu falei, gente, eu tava pegando gosto pela coisa. Como assim vai acabar os eventos? E eu, pelo contrário, talvez pelo gás de ter experienciado tantas coisas legais em curto tempo, porque eu conheço gente que tá se montando há muitos anos e não tem oportunidade de fazer uma data. E eu sei que ser drag não é só trabalhar em boate, não é só trabalhar dentro desse nicho, mas o mundo que eu vivo hoje é o mundo noturno, é o mundo da noite, né? Então, quando eu comecei a pegar gosto pela coisa, eu vi que as minhas redes sociais tiveram um boom, eu falei assim, eu vou manter. E foi aí que eu participei também com os projetos com a Delores, online, fazendo live. Comecei a fazer muito conteúdo. Todo domingo eu me montava pra gravar conteúdo e disponibilizar nas redes. Seja um Reels, foto, qualquer coisinha assim pra dizer, gente, estou viva, estou aqui. Então, foi pelo contrário, amiga. Tipo assim, a pandemia não me trouxe nenhum desgaste em relação à drag, porque foi onde eu falei, eu preciso manter, porque eu quero continuar fazendo isso. E eu sabia que, como eu era muito novinha, se eu parasse, eu ia ser esquecida. E eu falei, jamais. Tô aqui. Parabéns, arrasou. Amiga, obrigada. Aquelas, né? Não, foi fácil. Agora a gente vai fazer um quadro rapidão, só para entrar um pouco mais no mundo musical da Avante, conhecer melhor referências e tal. A primeira música que performou, para quem não estava presente. Eu comecei muito bem, gente, aquelas que se elogia, mas eu comecei com Diana Ross, I Coming Out. E é muito sobre, assim, gente, essa música que eu falo assim, foi muito marcante na minha vida, porque, imagina, eu não fazia drag. Eu comecei no palco cantando I Coming Out. E eu lembro que a Malona me emprestou uma capa, porque a Diana Ross, ela performava muito com capa essa música, porque I Coming Out eu cheguei, eu tô saindo, olha, sabe, é um novo começo. E ela me emprestou essa capa. E aí eu lembro que quando eu performei com o Xanico e com o Imani, eu falei, então eu vou abrir a performance. As meninas queriam fazer outras divas, foi a edição disco. E eu comecei com I Coming Out, da Diana Ross, que é uma música chiquérrima, uma diva black, assim. E aí eu chego assim, I Coming Out, eu lembro que eu tirei a capa, eu fazia assim, levantava os braços, falando assim ao mundo mesmo, sabe? Gente, eu tô aqui. Nossa, eu me arrepio até de falar, porque foi muito marcante, assim, essa música. Ela, até hoje eu ouço e eu falo, eu comecei aqui. Foi isso. Foi profético. Ai, acredito que sim, né? Um parto, teve um significado, né? Mas enfim, a última música que se pegou dublando em público. Eu cantei Mariah Carey. Sem dúvidas, eu tava dublando Mariah Carey. Tava dublando Emotions, da Mariah Carey. Que também eu eu ouvia sem pretensão nenhuma, né? Nem lembrava, nem sabia o que ia me montar. Mas Mariah Carey. Eu sou muito dos anos 80, nasci em 90.
Mas eu sou muito dos anos 80, sabe? A Mariah é mais recente, ok. Mas eu sou muito das divas disco, assim, sabe? Eu sou muito dessa era disco. Eu acho que eu uso muito paetê por causa disso. Eu fui fazer uma performance agora na Kevin. E aí eu coloquei uma roupa e eu falei assim, gente, eu quero brilho de palco, de balada, de disco ball. Quero parecer uma disco ball. E eu coloquei por cima de uma lingerie um lenço todo de paetê, porque eu falei, eu quero estar naquele palco e brilhar, assim, que todo mundo me veja. Eu falei, gente, eu fui abduzida por essa roupa. Não sei, gente, eu amo paetê. Assim, tem os que amam e detestam, mas amo paetê. E eu tava dublando Mariah Carey, Emotions, sabe? Só a mãozinha. O pendrive deu errado na hora da performance. Qual outra música você vai pedir pro DJ soltar? I Ever Woman, da Whitney, assim, é outra música que, assim, gente, ela é close certo. Se eu performar essa música, a qualquer momento ela vai salvar o show. Sei lá, se eu der errado, eu falo assim, bota Ever Woman, que eu sei que eu vou entregar nessa música. E aí desce a energia da Whitney, sabe? É isso. Bem provável que isso. E aquela música que ressuscita sua drag interior num dia ruim? Que ressuscita... Deixa eu ver aqui uma ou boa. Ou quando você tá cansado de montar, vai ter outra festa mais tarde, mas você não tá animada. Qual música que você ouve que, tipo, liga o motor da drag interna? Gente, apesar de eu não performar esse tipo de música, eu gosto muito de música alternativa. Uma Arca da vida. Eu gosto, assim. Arca de Noé? Aquelas, né? A Arca é da Venezuela. Ela é uma mulher trans e bafônica que toca PC Music. E eu amo ouvir Arca quando eu tô, assim, baixinha, que é uma música muito cheia de efeito, computadorizada. E aí eu gosto de me montar com música muito forte, assim, tipo, nada que me relaxe. Eu gosto de música que me deixe frita. Eu gosto de me montar frita, que eu gosto de já entrar no mood da balada. Então, sempre é uma música que tá muito com uma batida muito forte, ou um som, assim, um tribal, sabe? É sempre umas coisas assim, tipo, batida, né? Eletrônico pesado, assim, me renova. Uma música que nunca mais quer ver drag performando. Olha, eu tenho um trauma, eu vou mudar um pouco a pergunta, mas é uma música que eu não vou performar mais, porque deu muito errado. Foi uma performance que eu fiz, a Hallucinate da Dua Lipa. Não sei explicar, gente. Não, assim? Não veio. Como assim? Eu fiz a performance e não senti a música. Hallucinate? Hallucinate. Hallucinate! Eu entendi, Hallucinate. Hallucinate da Dua Lipa. Essa música, nossa, eu tenho um trauma até hoje. Quando eu ouço, eu falo até pra Shani, pra minhas amigas. Eu falo, amiga, jamais. E uma música que você não aguenta mais ver as drags performando? Ai, polêmica. Fala. Ai, gente. Todos temos essa resposta. Gente, não me cancelem, mas assim, eu amo Whitney. Amo Whitney. Mas quero performar essa música mais na versão que não é remix, que é It's Not Right, but okay. Nossa, a música pra mim tá saturadíssima. Gente, é um crime que não toca mais original, que sabe? É fantástico. E a original, eu tava conversando com a Audácia, eu falei, amiga, meu sonho é fazer uma performance dessa música na versão original, só o dublamento dos lábios, eu paradinha no palco, só com um tubinho, bem Lulu Callas com a peruquinha Chanel aqui, sabe? Mas a versão remix, eu acredito que foi por causa do RuPaul, que popularizou essa música, trouxe, né, essa música pra galera mais jovem. Eu não aguento mais essa música, mais me perdoem, gente, eu amo Whitney, eu juro. E para contratantes ouvindo isso, uma música que quer muito performar, que tá na fila. Uma música que tá na fila, eu quero muito performar um forró. Eu sou nordestina, gente, sou da Bahia. Eu cresci ouvindo forró. E eu quero muito performar uma coisa assim, Joelma da banda Calypso, sabe? Bonde do forró. Que elas têm umas músicas muito sexys, assim. É um sexy que beira a vulgaridade, mas isso é da cultura também do forró. A gente cantar música de duplo... Exatamente, música de duplo sentido. E é meu sonho querer performar um forró. Assim, é um forrozão, sabe? Nossa. Tem uma específica? Eu tenho da Joelma eu tenho uma chamada Como Virgem, tocada pela primeira vez. Como Virgem, é muito icônica.
E alguma da calcinha preta também. Qualquer uma, gente. Assim, tudo que for muito exagerado. Na Páscoa. Mastruz com leite é forró? Sim, é. É, Tem né? miúza do mastruz com leite. Sim, Nossa. então eu cresci ouvindo mastruz Gente, com eu leite. performando O miúza. que é mastruz? Sabe o quê? Mastruz é tipo uma erva, uma folha, Aham. que, assim, é uma planta que as pessoas usam de forma medicinal, né? Ela batida com leite, eu gosto muito. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Com açúcar, assim, eu tomo que nem vitamina. Só que ela é bom pro trato gastrointestinal. Olha, a gente aprende alguma coisa nova toda vez nesse podcast. E Obrigado. eu minha infância inteira, que tinha mastruz em casa plantado. Saudades. Ótimo, então essa foi nossa viagem pelo mundo musical da Avante. Agora a gente vai intercalar os mitos, ritos, técnicas e truques. Perguntas para quem estivesse ouvindo e quer entender como que a Avante realmente sai do papel. Então, primeiro é um mito para desmentir sobre a Avante. Um mito pra desmentir sobre a Avante. Que. Deixa eu ver aqui, gente. Calma, que eu tô de pensar que essa pergunta foi difícil. Um mito. Um mito é que eu não uso lace. Eu tenho usado mais lace, porque eu gosto muito de aplique, tá, gente? Então, comecei a usar lace, quem estiver me ouvindo, tá? Porque eu usava muito aplique. Eu sou muito do rabo do cavalo, porque me dá menos calor. E a peruca me dá muito calor e eu não gosto de me sentir derretendo quando eu tô montada. Então, eu sempre estou com rabo de cavalo, porque eu gosto da estética, mas também pra fugir um pouquinho ali do calor da boate. Eu uso muito rabo, muita trança, pra não ficar pegando no rosto. E agora, um mito é que eu comecei a usar lace, tá? Gente, comprei várias laces e estou usando lace agora e tá sendo uma experiência até que boa, tá? Tô gostando. De colar, usar cola, que eu detestava, mas estou aprendendo. Tá vendo, Xaniqua? Para de gongar, colega. Tadinha. E agora, um rito da Avante. Um rito, algo que você precisa fazer pra Avante vir, assim. 8 horas da noite vai começar a se arrumar pra Reboob. Como que é o ritual, assim? Meu ritual é pegar minha caixa, botar uma música bem agitada, como eu falei. Eu não consigo me montar sem música. Pra mim é uma coisa que não gira. Se eu estiver me montando sem música, parece que é pra fazer algum evento fúnebre, sabe? Não, pra mim eu tenho que me montar com uma música. É um rito, assim. Eu boto minhas maquiagens, mas eu tenho que ouvir uma música. Não importa qual, sabe? Eu me montar com música. É um ritual que, assim, tem que ter. Tem que ter. Certíssima. E uma técnica-chave que faz Avante. Nesse processo da maquiagem, de perucaria, alguma técnica que você usa que é essencial para sua personagem vir? Pedraria. Joias. Eu sou muito das joias, assim. Se eu tiver montado e não tiver um brincão de pedra, pra mim, eu não tô montada. Porque eu me inspiro muito também em concursos de misses. De Miss Gay, de Miss Trans. Beleza, sei lá, beleza de Campinas. Sabe, essas coisas assim, tá? Esses concursos bem antigos, que tem algumas problemáticas, esses concursos, eu entendo. Mas eu me inspiro muito nesses concursos, então eu tenho que me sentir cara. Então eu gosto da minha estética, sempre com muita pedraria, uma maquiagem ali que não puxe tanto pra caricatice. Nada contra, tá, amigas? Aquela. O shade dela, né? Nada contra. Mas eu gosto de me sentir glam. Eu não sou caricata, eu sou... Amiga, Eu assumo. Não citei nomes, Eu amiga. assumo, Eu não sou. citei nomes. Eu sou praticamente uma Lola Levinsky, né? Praticamente uma Pop Moore. Hoje eu só tô ressuscitando o Aí passado, dizer, você tá né? tirando... Ela tá profunda. Isso é só quem viveu Orkut não, Facebook há 8 anos atrás vai entender. Procura aí, dá um Google. Filipa Tiquitita no triciclo. Vocês vão se assustar. E... calma, não vou dissociar. Um truque
um truque que faz que você fala assim, não acredito que isso dá certo, mas dá. Gente, como eu falei que eu sou a rainha do rabo de cavalo, a rainha do rabo, um truque que eu uso muito é pegar qualquer peruca que tá meio gatinha, assim, sabe? Tristinha. E fazer um rabo com ela. Vai dar certo, gente. E aí a pessoa vai achar que é conceito. Entendeu? Você bota e fala assim, tô usando um rabo mais desconstruído, sabe? Eu tenho uma trança que eu uso muito, isso agora, eu preciso falar isso. Eu tenho uma trança que eu uso muito, muito paetê. E aí o cabelo sintético, ele estraga muito a trança. E aí fica muito um aspecto de dread. Eu amo dread, mas a proposta não é ser dread, é ser uma trança. E aí virou um dread. Essa trança virou um dread e eu continuo usando. E foi por causa disso. E aí a galera fala, nossa, que cabelo legal. Mentira, tornou-se legal. É isso aí, momento note a note com Avante. Por favor. E agora, realmente, a gente chega às perguntas mais profundas, mais pesadas, na minha abacaxi de Pandora. Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir. Vamos abrir? Polêmica, vem polêmica, gente. Vai, abre. E cá estamos nós, nesse momento de perguntas pesadas. E nessa retomada do podcast, recentemente, a gente está querendo dar destaque a um tema que sempre está no ar, mas às vezes a gente não tem conversado tanto sobre. E a gente quer recolher perspectivas sobre, para eventualmente a gente gravar um episódio dedicado a esse tema. Então, drag e drogas. Disserte-se. O que você tem observado na cena drag sobre não, desculpa. o uso, o abuso de drogas? E isso obviamente vai de tudo, desde álcool para outras substâncias. Tipo, você vê isso, os lados divertidos, difíceis. Qual a sua leitura, né, sobre isso na cena? Eu falo sempre com as minhas amigas sobre o meu não interesse por drogas, né? É uma coisa que eu não luto contra, e eu falo muito que eu tenho fácil acesso a todo tipo de droga, né? Eu tô falando de todo tipo mesmo, gente, até que pode chegar a metafetamina, né? Que hoje a gente tem falado muito sobre o uso de tina, que tem sido muito problemático, eu tenho amigos que usam, né? Então, eu acho que assim, droga, eu não condeno as drogas, eu acho que a droga, você tem que ter responsabilidade, né? Então, primeiro, se não tá te fazendo mal, é um uso recreativo, tudo bem, sinceramente, tá tudo bem. Desde que você não seja uma pessoa dependente, que isso não afete as suas atividades e que você consiga voltar pro seu lugar ali, seu status quo ali. Tá tudo bem, eu tô aqui, beleza, tá tudo ótimo. Então, eu já fico muito em camarim, às vezes eu vejo, né, a bandejinha passando, a pessoa oferecendo uma coisa. Eu acho que assim, drogas e performance não combina. Você vai performar? Não use drogas. Né? Não é nem pelo moralismo, acho que não é seguro, a gente tá no palco, a gente pode cair, se machucar, a gente pode ter uma reação com as luzes, porque dependendo da quantidade que a pessoa usou, e isso de certa forma só vai prejudicar a pessoa que tá usando. Mas eu não condeno o uso de drogas, já experimentei algumas e se eu tiver vontade de fazer alguma coisa, eu faço com responsabilidade, né? A gente tem sempre uma ali que a gente confia mais, né? Uma substância que a gente confia um pouco mais. Mas eu entendo que precisa ser uma coisa que tenha responsabilidade. Mas isso que você falou, na verdade, do fácil acesso, na verdade, com todo esse avanço tecnológico que a gente vem tendo, acho que sobretudo nos últimos 10 anos, né? De 2015 para cá, mais ou menos, o boom dos aplicativos, acho que todo mundo tem muito fácil acesso a tudo hoje, né? Porque você baixa um aplicativo, tem aplicativos que são feitos para uma coisa, só que as pessoas usam para outra, se é que vocês me entendem. Eu não vou falar aqui porque eu não tenho dinheiro para pagar processo, né? E eu acho que os aplicativos também, né? Porque assim, se eu baixo um aplicativo desses aí, de namoro, por exemplo, e ponho uma foto minha de decote, não precisa nem ser muito, uma foto minha de decote já me banem.
mas outras coisas bombam no aplicativo. Então, e aí eu vou jogar pra você, pra gente pensar junto sobre isso. Você acha que esse fácil acesso também faz as pessoas se empolgarem demais? Porque, assim, é muito fácil, né? Hoje você é delivery, né? Praticamente. Enfim. Sim, sim e não. Eu acho que a gente também tem um papel também de conscientização com as pessoas que a gente está próximo. Falar, amiga, não tá legal, sabe? Porque eu entendo, né, gente? A gente tá falando de dois tipos de situações. Pessoas que são dependentes químicas, Sim, né? sim. E pessoas que usam esporadicamente ou ali com os amigos, num ambiente seguro. Eu acho que o que eu faço acesso nunca vai acabar. Então, nunca vai acabar. Mas eu também entendo que as pessoas precisam começar a conversar mais sobre isso. A falar, amiga, você tá pesando a mão. Você tá pesando a mão em tal substância. Tem pessoas que vão se afastar, infelizmente, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção, ainda mais porque a pessoa que usa muita droga, ela acaba não entendendo quão dependente ela está, ou sabe e não quer parar, né? Então, pensando nisso, eu acredito que é um papel de todos, mas a gente precisa trazer essa discussão para os nossos grupos, sabe? Vamos falar sobre drogas, gente. Vamos falar sobre segurança, de você não ir usar droga de madrugada no centro, por exemplo, que é o point ali. Ninguém hoje quer transar sem droga, né? Então isso eu acho um pouco triste, até mesmo porque, para quem faz padê, né? Posso falar padê, gente? Eu nem sei se pode. Pode, lógico. Para quem faz padê, a pessoa não tem nem ereção. Então, isso é um frisson da droga, de tipo, nossa, eu tô numa sensação que eu quero alguma coisa. Você vai na casa... Eu já cansei de sair da minha casa me arriscando pra transar e chegar na casa do bofe e o bofe não ter ereção porque está usando padê. Ou não teve ereção e aí você beijando consegue sentir o gosto. E aí você vê que ele tava na droga, né? E hoje em dia eu falo pra pessoa, quando ela me manda mensagem, eu já pergunto. Principalmente se for muito à noite, madrugada, eu já pergunto, você tá usando alguma coisa? E geralmente eles falam, dei um tirinho. Então não vou sair da minha casa, meu amor, porque você não tá interessado no sexo, você tá interessado ali no fogo da droga e você não vai fazer nada pra me satisfazer. E eu não vou usar junto com você, porque eu também não te conheço, que é onde eu falo também da responsabilidade. Você não pode sair da sua casa pra ir transar com a pessoa e usar droga junto com ela, se você não conhece. Aí, você usa uma coisa que você não sabe, você desmaia, você some, você não consegue chamar um carro pra ir embora. Gente, são algumas coisas assim que eu não gosto de parecer moralista, mas eu gosto muito de que as pessoas entendam que a vida é uma só. E isso não é você isso não é o melhor da vida que você está aproveitando. Desculpa, sabe? Uma coisa é tá no ambiente seguro, mas se da sua casa se arriscar pra usar droga com quem você não conhece, ou tá na boate, você montada de saltão, e aí fica doida. A gente acaba se empolgando, né? Quando a gente tá sob efeito de substância na boate, a gente acaba também, sei lá, gente, indo pro banheiro com bofe e se empolgando demais e faz coisa... Você tá olhando pra mim por quê? Amiga, eu não disse nada. Mas é isso, discutir mais. Esse é um assunto que eu acho que a gente tem que falar mais entre nossos amigos. Exato, E você, Aba, nós temos uma vida só, mas você que é uma gata e tem 7... Olha, tenho um anjo guarda para ter sobrevivido a algumas situações e noites e momentos, né? Igual quando a gente exagera, quando se diverte. Porque para mim, eu acho que eu venho para esse tema de um lugar que eu tinha muito medo de ser montado inicialmente. E eu não ia conseguir fazer sem álcool. Eu precisava do álcool para basicamente para colocar o medo em mudo, sabe? De tipo, como que o taxista vai me ler? Como que vai interagir comigo? O que vai achar de mim? Aí, também eu já usei para anestesiar outros sentimentos, às vezes é dor físico. Eu percebi que um dos motivos que eu ficava muito descontrolada é porque eu bebia álcool tão rápido para tentar anestesiar o pé, que doía. Então, às 2 da manhã, eu falei, nossa, o pé tá começando, vou meter 3 gin tônica já. Para que quando chego lá às 5 horas, ainda consigo dançar.
porque não tinha outra força. Então, tipo, como você falou, acho que todo mundo tem história, vivências, experiências. Nosso intuito aqui não é moralizar, entender, não é aprovar, nem tipo... Nem desaprovar. Exato. Mas é uma realidade, sabe? Sobre nosso meio e sobre todos os meios, né? Também não é nada particular sobre a cena drag. Sim. Mas é algo que nos atravessa e que, como eu percebo sobre a cena drag no geral, muitas vezes a gente não se fala, a gente não conversa, sabe? Exatamente. Quantas vezes a gente trabalhou junto e quanto tempo que a gente teve para conversar sobre qualquer coisa sério, né? Porque naqueles momentos que a gente tá trabalhando junto, a gente fala sobre outras coisas, a gente se diverte, a gente dança, brinca. Então, há de conversar mais sobre, enfim. Mas posso fazer uma crítica aqui também? Claro. Não, brincadeira. Mas uma coisa que eu acho que rola muito, não só na cena drag, mas eu acho que em todo lugar onde o álcool tá envolvido, que eu acho que a gente fala muito de cocaína, hoje tem um monte de coisa aí nova, né? E a gente esquece que o álcool é o principal, acho que é a droga que mais mata no mundo, né? E uma coisa que eu observo muito, e já aconteceu comigo, e já vi acontecer com outras pessoas, por exemplo, no momento do exagero, aquilo ser levado como brincadeira, né? E todo mundo ri, todo mundo incentiva, e depois que a pessoa se fode, todo mundo fala mal por trás, né? Então acho Já vi acontecer, amiga. Então, eu acho que é importante também acho que como grupos de pessoas, como sociedade, fazer essa crítica, né? Que a pessoa até pode estar se divertindo, mas se você perceber que aquilo tá levando ela para um lugar que não é muito legal, falar, amiga. E é nesse momento que as amigas vão Sim. fugir. Exatamente, vão fugir, exatamente. sabe? Vai jogar pra uma, pra outra, olha, leva pra casa. E isso é muito irresponsável. Sim, exatamente. E isso acontece demais, assim, demais, né? Inclusive, eu só aproveitando, eu vou deixar aqui, depois nós deixaremos aqui embaixo, e nos outros episódios também vamos colocar links para vocês acessarem com dicas de redução de danos, tá? Como a Aba disse, a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para falar sobre, né? Eu acho que falando a gente vai entendendo melhor e a questão vai... Sim. Inclusive, um dos motivos que surgiu a Drag Therapy inicialmente era porque eu percebi que as pessoas, quando perguntadas sobre por que elas começaram ou como começaram a fazer drag, elas descreveram como se fosse uma droga. Tipo, nossa, eu me montei para meus 21 anos e me viciei. Só que nessa brincadeira a gente esquece que vícios, tecnicamente, também implicam, tipo, transtornos para nossa saúde, tipo, algum impacto negativo. Você já se sentiu em algum momento que fazer drag te fez mal? Ou para a sua saúde mental, ou saúde física, ou de qualquer forma? Não, ainda não, né? Ainda não cheguei nesse pensamento, mas eu acredito que a drag, ela me resgata e me coloca em lugares mais confortáveis, digamos assim, porque a gente também acaba entendendo que quando você está montada, acho que eu tô chegando num ponto aqui que eu acho importante falar também. Quando você está montada, o tratamento é outro. Eu acessei muitos lugares por estar montada. Estive em muitos lugares legais que eu sei que se eu tivesse com uma imagem assim, basicona, eu não teria acessado esses lugares. Hoje trabalho em festas, né? Festas de pessoas famosas, então assim, a globais. E eu sei que a drag me permitiu isso, né? Assim como o camarote do Rock in Rio, por exemplo, que eu achei uma loucura eu estar lá porque eu estava montada. E isso, eu chego nesse lugar, não onde me prejudicou, mas é um ponto também que eu comecei a me questionar, assim, e se eu não tivesse me montado? Né? Porque a gente acaba ficando envaidecido e a gente quer viver só a drag. E isso é um ponto que pode mexer com a cabeça. Quando a galera fala comigo, Avante, você recomenda? Como é se montar? Eu falo assim, olha, eu acho maravilhoso, acho incrível, mas pode mexer em lugares que você não esteja pronta.
Porque, por exemplo, quando eu comecei a montar, as pessoas perguntavam, me perguntam até hoje se eu sou uma pessoa trans, se sou uma mulher trans, por exemplo. É um ponto que, naquele momento, não que essa pergunta me faça mal, não é isso. Mas é uma pergunta que me deixava num estado de inquietude muito grande, porque eu falava, gente, isso nunca me foi questionado. E agora é uma coisa que todo mundo, chega no lugar, a galera já supõe uma coisa. E isso me deixou desconfortável. Essa pergunta me deixou um pouco desconfortável, porque eu falei assim, será que eu sou ou será que eu não sou? E não é que me fez mal essa pergunta, mas eu quero dizer esse estado de inquietude que eu fiquei me causava um pouco de ansiedade. Às vezes eu falava, calma, será que eu saio montada hoje ou não? E aí eu me montava. E aí eu ia. E eu acessava boys, que eu falava, nossa, gente, olha o bofe que eu peguei porque eu estou montada. Então, me causou essa inquietude, que hoje eu já consigo lidar muito bem, né? Hoje eu já consigo entender minha identidade. Mas no começo foi uma barra, porque eu falava, gente, mas por que eu tô acessando isso? Por que eu tô com esse questionamento? Por que eu tô querendo só sair montada pra todos os rolês? E aí ficava inquieta. O problema é justamente que essas perguntas geralmente vêm com projeções já, né? Com aquele gostinho de cobrança ainda, de tipo, eu estou te cobrando um posicionamento. É tipo, gente, isso não é que, sabe, não é uma briga de internet. Mas eu ia te perguntar também sobre, a gente comentou ali na conversa sobre drogas, um pouco sobre sexo, e você falou agora sobre pegar a bofe, e tipo, a Vanti mostra muito o corpo que ela tem. Qual tipo de... Como que as pessoas interagem com o corpo quando você bota ela em cena? E até que ponto você se diverte com isso? Até que ponto isso ultrapassa e se torna um incômodo? Como que você negocia, né, esse interesse em você montada? Bom, hoje, né, como vocês já citaram lá no começo, sendo uma pessoa não binária, hoje eu tenho a liberdade de transitar muito melhor e me entender muito melhor no meu corpo. Então, tem momentos que eu vou estar completamente feminina e vou viver feminina por um bom tempo. E aí, às vezes, eu vou aparecer nos meus stories de sunga, como apareci ontem. Então, é muito engraçado porque são públicos diferentes. Quando eu entro no Uber, por exemplo, já fui assediada várias vezes. Várias vezes. A ponto de propostas, assim, absurdas, sabe? Já fiz alguns, não vou mentir, tá? Que fique claro. Quem nunca, que fique né? claro, né? Já fiz alguns Ubers e tal. E quando eu apareço mais masculina nas redes sociais, isso atrai outro público também, né? Que é o público gay, obviamente. E o que me deixa um pouco incomodada é principalmente a misoginia mesmo que acontece no meio gay. Onde quando eu estou super feminina, esse interesse não acontece com as pessoas, com os meninos gays, sabe? É muito mais difícil eu ser acessada por eles ou ter uma curtidinha de fogo. Agora, eu postei uma coisa onde eu apareço um pouco mais masculinizada, que isso também me trouxe muito desconforto, porque teve um momento que eu tava mais saradinha. Gente, eu saía, eu fazia estrago, e eu falava, mas eu não sou isso. Eu não sou essa pessoa masculinizada, mas isso começou a me incomodar também. Eu postei um reel saindo da água. Fazia tempo que eu não postava foto boyzão no Instagram, porque, enfim, não me sinto mais assim. No momento, não me sinto mais assim. E vieram várias pessoas que não curtem as minhas coisas drag comentar no meu direct. Nossa, meu sonho. E eu falei, gato, por que não era seu sonho ontem? Enquanto eu tava divulgando um Reels belíssima com fio dental. Mas hoje, eu postando de sunga, você tá criando um interesse de boyzão, quero, sonho. E eu saí do Grindr por causa disso também. Quando eu coloco no Grindr altão, 2 metros, quando eu coloco lá um perfil masculino, é um interesse muito grande dos homens
Pelo fato do 2 metros, negro, da virilidade, porque a gente vai escolher uma foto ali, infelizmente, um pouquinho mais viril, pra gente se sentir mais desejada, né? E aí eu falei, vou começar a mudar essa técnica, essa estratégia, e vou começar a colocar um pouco mais andrógena, que é como eu me sinto bem, mais fluida. Gente, as mensagens caíram, acabou. Minha vida acabou. E aí eu falei assim, eu não vou entrar nessa pira de atender uma expectativa alheia. Eu nem boto mais foto no Grindr, honestamente. Eu nem uso mais, porque eu falo pras pessoas, as pessoas falam assim, vamos pra sauna? Eu falo, gente, não funciona pra mim. Porque a minha imagem, eu chego nos lugares, as pessoas já começam, oi, maravilhosa. Acabou. Acabou. Então, não... E a drag, ela vem aí, ela me acessa, os homens héteros, eles me assediam bastante, me olham. É bem bizarro, assim, porque eu trabalho em festa hétero também, e aí eu beijo muito homem hétero, né, que então não sabe o que eu sou. Eles não sabem ali que aquela identidade é uma identidade drag. E eu não vou me explicar. Eu não vou beijar um bofe e falar assim, você acabou de beijar uma drag queen. Não. Você beijou uma pessoa, você beijou a Avante. Eu já me apresento como Avante porque eu sou uma extensão, a drag existe quando eu estou nos palcos. Fora dos palcos ainda sou Avante, aqui eu sou Avante. E eu sou isso. Eu falei do não lugar e volto a dizer, eu sou isso aqui. E, obviamente, quando eu estou muito mais exacerbada, feminina, o interesse vem de todos os públicos, até de mulheres. Já fiquei até com mulheres, assim, mais intenso por causa da drag. Loucura, né, gente? Loucura, loucura, Que loucura. delícia! E também, tipo, pensando corpos, né, também. Porque uma coisa que acontece, eu acho que no ciclo de vida drag, é quando a gente começa, muitas pessoas têm esse sonho de transformar. E transformar a maquiagem, transformar o rosto, o corpo, sabe, usa espartilho, cria padding. E, tipo, tem essa necessidade de fugir do corpo que ela tem. E a gente passa por um ciclo de, tipo, entender que não, a gente tem que usar nossos traços, usar nosso corpo a nosso favor, não combatê-la. Já que, como você falou, o seu corpo lida como uma grande parte da sua persona drag, como que foi esse processo para você e até que ponto você, tipo, parte do seu corpo para, tipo, construir a sua drag a partir dela? Assim, eu uso o corpo que eu tenho, né? Aquelas, né? Eu uso é o que tem pra hoje. É muito sobre isso. Obviamente, eu sou uma pessoa magra, né? Então, uma pessoa alta, uma pessoa magra. E então, as pessoas acabam me colocando num lugar de almejam, né? Já ouvi muita gente, nossa, se eu tivesse o seu corpo. E eu falo, gente, como assim se tivesse meu corpo? Sabe? Tipo, é muito bizarro. Como as pessoas, elas idolatram a magreza, idolatram essa beleza da mulher magra, né? E aí, isso acaba entrando, todo mundo me chamando de modelo, é Naomi, é não sei o quê. E eu uso meu corpo a meu favor, né? Eu não uso nenhum atributo como padding, eu não uso espartilho. Porque, como eu disse, gente, isso vai soar até repetitivo. Eu me sinto a mesma pessoa. Eu não acho que eu sou uma personagem quando eu estou montada. Obviamente, eu impacto as pessoas de uma maneira diferente quando eu estou montada, mas eu não me sinto que eu sou um personagem. As pessoas às vezes falam assim, você tá... Eu sei que você se monta, tem um personagem avante. Não é um personagem. Então, o meu corpo, como eu uso o meu próprio corpo sem atributos que me mudam esteticamente, digamos assim, eu falo que é aquilo. Gente, eu sou isso. Eu desmontada, eu vou usar fio dental do mesmo jeito, sabe? Eu vou botar um biquíni. Eu tava no Rio de Janeiro de biquíni, em Ipanema, sabe? E eu não gosto de mudar muito o meu corpo, de fazer um nariz muito fino, ou utilizar contornos muito pesados. Eu uso o básico, que a gente usa ali um cílio, uma lentezinha, iluminar as partes ali que a gente acha que vai dar uma valorizada. Mas eu não gosto também de fugir muito do que eu sou, desmontada, assim, tipo... eu acho que é por isso que gera muita confusão também, porque eu não me mudo muito, digamos assim. É bem interessante essa ideia de que pra você é só drag quando tá no palco, performando. Porque a gente tem falado tanto aqui, né, sobre a gente ser drag, tipo, no fumódromo, na pista, até quando a gente tá desmontado, às vezes a gente traz a voz, né, do drag e aparece, então
É muito legal ouvir uma E história eu falo que eu não diferente. consigo mais dissociar. Às vezes, eu tô ouvindo uma música, já ouço a música, nossa, isso dá uma performance mara. E eu tô fritando ovo e tô lá fazendo vogue, sabe? Ouvindo música, eu falo, nossa, isso daria uma performance babadeira. E é a partir disso, a partir de como eu também começar a me montar, que eu comecei a usar o meu nome, eu uso meu nome de registro, eu só uso no CLT. Uhum. Assim, eu só uso no CLT. Se você procurar meu LinkedIn Avantes, você nunca vai achar, obviamente, né? Porque Avantes tem em outros lugares. Mas não tão caretas. Mas eu parei de usar meu nome de registro porque pra mim não faz sentido utilizar outro nome, porque mexeu com outros lugares e me trouxe uma liberdade muito grande. Então, eu não... É bem, assim, complexo me entender nessa parte, sabe? Assim, até o nome do Uber eu já troquei. É Avante. Uma coisa que eu tenho percebido com o tempo de fazer drag é quão doido que é o fato de outras pessoas darem nome pra gente, né? Que, tipo, como drag, a gente escolhe nosso nome. E em muitos casos acaba sendo algo que a gente se identifica mais, que se sente melhor. E mesmo quando as pessoas chamam a gente de, no meu caso, Aba, desmontado, ainda me sinto bem, sabe? Porque a gente se conhece assim, é o nome que eu escolhi, então tá ótimo. Aí eu fico pensando, nossa, gente, que doido que alguém vai dar um nome pra gente, a gente nem escolheu, e a gente tem que viver com ela a vida inteira. Que coisa maluca. Mas você não se sente incomodada? Sendo chamada de Aba? Não, nada. Então, bem-vindo ao mundo das pessoas trans. Uhum, sim. É isso, basicamente. Mas é uma coisa que ninguém A questiona. gente nasce, aí a partir do que você tem no meio das pernas, as pessoas decidem tudo que você vai ser pro resto da vida sem te perguntar. E lógico, obviamente, né? Você não tem repertório, né? O ser humano é diferente de uma girafa, que nasce, já levanta, já vai comer o capinzinho dela, né? O ser humano, ele precisa ser cuidado, ele precisa, né? Aliás, não só o ser humano, vários outros mamíferos, né? Precisam ser cuidados e tal. Mas eu acho que seria um pouquinho mais justo, né? Esperar um pouquinho, né? Uhum. Uns 15 anos, 10 anos, 15 anos, mas... Fala. Eu só chamo minhas amigas pelos nomes drag. Assim, eu não Exato. consigo. Mas às vezes eu pergunto, tô num lugar mais público, eu falo, amiga, posso te chamar como aqui? Que eu não sei se você prefere, porque assim, gente, cada um experiencia esse segundo nome como, assim, da sua própria maneira, é muito particular, né? Então, quando eu saio e a galera grita no rolê, Avante! Eu não me sinto, eu amo. E assim, eu acho que isso também é uma maneira de você ser memorável, sabe? Eu penso muito que a minha arte, eu me monto pra não morrer. Eu falo assim, pra não ser esquecida. Eu quero que as pessoas, num futuro, falem assim, caramba, você lembra da Avante? Uma drag grandona, de 2 metros, ela chegava aqui, era um acontecimento. Eu vivo pra isso. Pode ser pretencioso, pode ser uma ambiciosa da minha parte, mas eu me monto pra isso. Eu quero que as pessoas realmente, que eu impacte as pessoas. Eu já ouvi depoimentos de pessoas que moram em cidades menores e que escrevem, nossa, você me inspira muito. Nossa, foi a partir de você que eu comecei a pensar, a me montar. E eu não divulgo isso porque eu acho que é muito particular da pessoa, mas a gente acaba acessando, as pessoas acabam se sentindo tão, assim, seguras de desabafar, sabe? Tem gente que me chama de mãe. Uma mãezinha chegou, sabe? Tipo, eu falo, gente, calma, assim, não seja tão emocionado, mas eu entendo. Eu tô aqui também pra cuidar de vocês. Mas eu também quero ser livre, viver a minha vida. E você também tem o seu processo. Não necessariamente o meu foi desse jeito, o seu também vai ser, o seu caminho vai ser esse. Porque assim como eu colho muita coisa legal, eu colho muitas dores, né? Então, preconceito, principalmente, onde a gente vai sair montada e o Uber, ele não para pra você. Onde você chega nos lugares e ninguém olha. Ou, ainda mais sendo uma drag preta, gente, assim, é outra coisa, né? As oportunidades de trabalho, a gente tá falando, não são as mesmas. Então, às vezes você vê que a gata nem faz um show babadeiro, a gata tá lá só porque ela é branca, ela tem mais acesso que você, ela tem uma peruca de cabelo humano, e aí você fala, tá lá por quê? Né? E tem muita gente talentosa que não tem essa oportunidade, então... Por isso que eu não dou conselho pra todo mundo se montar, porque vai mexer muito
com essa questão do ego, com essa questão da não oportunidade também, do não acesso. E você tem que estar muito bem da cabeça pra se montar. Eu falo, tem que estar bem, tá preparada? Tá preparada? Ouça a mamãe avante, os avanters, né? E agora a gente tem as duas perguntas mais persistentes do nosso podcast, que a gente faz desde o dia 0. Draga. Eita. Aquelas, né? Amiga, tô nervosa. É a música do Jornal Nacional, deu pra perceber? Acho que deu. Avante. Não esqueci, tá? Só olhei pra confirmar. Tá bom, aprecia. Drag é terapia? Sim, sem dúvidas. Sem dúvidas. É aquela máxima, né? Tem mais benefícios do que malefícios. Isso, sem dúvida. Eu falo sempre. Eu sou muito contraditória também. Eu gosto de falar. Nós somos contraditórios, né? Uhum. E quando as pessoas estão interessadas em se montar, ao mesmo tempo que eu assusto falando: olha, cuidado, Mona. Você é maluca? Né? Ao mesmo tempo que eu questiono isso, eu também falo para as pessoas se encorajarem, né? Eu tenho muito amigo padrão, né? Eu trabalho em muita festa de house music, né? Festa eletrônica, eu tenho muito amigo padrão. E isso também gera um questionamento dos avanters, porque eu tenho amigo padrão. Eu entendo as problemáticas e estou ali porque eu sei que eu não estou colocada como no lugar do exótico, né? Estou colocada ali como amiga. E às vezes eu percebo que muitos deles, eles querem ser um pouco mais overs, né? Um pouco mais exacerbado, eles querem se montar. Você vê a curiosidade deles também. E aí eu penso que a pessoa vai morrer sem nunca ter se experimentado. Porque drag também é experimentação. Nesse caso, eu vou associar drag à droga, tá? Só nesse caso, tá? Drag é lúdico, né? Assim como algumas drogas também são. Drag é lúdico, então, no momento que você começa a se montar, você se permite a entender o mundo de uma outra forma. Você começa a ter uma microviolência que você vai sentir, você vai refletir. Caramba, olha, se eu não tivesse me montado, eu não saberia como é isso. Ao mesmo tempo que você vai se sentir a sua potência máxima, glamurosa, sabe? Quando eu tô numa festa de disco, que eu chego com meus vestidões de paetê e eu tô lá com minha bebidinha, meu bom drink, as gatas, avante, avante, eu só esbarrando de propósito. Gente, isso é muito terapêutico, eu entro em êxtase, sabe? E eu já fiz muita festa, sendo bem claro que eu bebo em algumas festas e outras festas também eu faço sem bebo só água. Depende muito do meu mood, que eu não sou muito de beber. Mas eu gosto dessa vaidade também, dessa terapia de falar assim, ai, meu final de semana eu vou me montar. Meu Deus, que delícia, sabe? E eu acabo me montando não só para trabalho, acabo me montando quando eu quero me sentir mais bonita, eu acabo me montando quando eu quero dar meu bom close, quando eu quero que as pessoas me vejam. Então, sim, é uma terapia. Eu não bebo. E agora ela. A mais temida. O quarto branco. Avante. Drag pode tudo? Não. Polêmica. Drag é aquela frase bem clichê. Drag é política, né, gente? Eu não consigo imaginar uma drag que cause que venha trazer um desserviço para a comunidade. Então, eu acho que a drag ela tem um papel também muito importante de usar essa imagem, esse poder para trazer bons impactos, né? Então, tudo que envolva drags que brigam que cria rivalidade umas entre as outras, totalmente desnecessário. Então a drag não pode fazer isso, né? Uma drag que defende pessoas que têm uns pensamentos racistas, xenofóbicos, sabe, transfóbicos, não pode. Então a drag ela não pode satirizar tudo. Eu entendo que a drag e o humor, elas andam juntas, mas a gente tem que entender que existem certas piadas que não pode mais fazer. Eu não vou citar nomes aqui, não, quando quero polêmica, não tenho dinheiro para processos, mas, por exemplo, até as drags da velha guarda,
elas tiveram que se movimentar. Elas tiveram que mudar. Porque hoje em dia é cafona você fazer um show fazendo uma piada, criticando, associando, por exemplo, uma pessoa Tem negra. umas que não mudaram, Eu não. sei, mas eu deixo abaixo. Que associam drag preta com criminosa, com criminalidade, que são transfóbicas. Você tá bebendo da fonte, de onde tudo começou também, né? Que as pessoas trans, elas têm um impacto muito grande pra arte drag. Eu acho que isso também é muito pouco falado, né? O quão a gente se inspira, né? Nas travestis. A gente fala muito pouco sobre isso. E não cabe essas piadas de cunho ofensivo. E por isso que eu falo que a drag, ela pode tudo, desde que não cause dano à nossa história. Porque essa história é nossa, é coletiva. Eu não sou drag sozinha. Eu preciso de vocês. A minha drag vai acessar um grupo de pessoas, a sua outra, diferentes públicos. É por isso que existem drags de todas as maneiras. A palhaça, a gostosa, que só performa ali mostrando o corpo. A bela, a feia. Gente, aí... Assumo. Mas a gente tem o direito de fazer tudo, mas desde que não ofenda os outros. Palmas, Que fique palmas. registrado. Foi chique, gente. Foi Foi chique. chique. Avante pra prefeitura em 2024. Será que vai ter vereadora? O slogan já tá pronto, amiga. O slogan tá prontíssimo. E agora, diagnósticos finais. Diagnósticos finais, vamos lá. Minha hipótese diagnóstica. Hoje eu tô meio... Bom. Temos um mito que eu esqueci o nome, tava com ele até agora na cabeça, agora eu esqueci. Aquele que tinha asa de cera, da Qual? Grécia. Pegasus. Quem é que tinha asa de cera? Ícaro. Beijo, Ícaro, na caravana das drag. Me leva, hein? Tô esperando. Pensando no mito de Ícaro, né? Que diante das tuas asas de cera não se intimidou, né? E foi avante ao seu ideal. Entendo que existe aí uma compreensão intrínseca da relatividade que se opõe à contradição do ser enquanto não ser. É isso. Entendi. Eu gostei. Achei chique, a minha amiga. Achei chique. Isso. Achei legal. Recomendo? Não. Mas parabéns. Aquelas, não tô brincando. Aí eu tendo a pensar numa diretividade arte terapêutica, um pouco diferente da abordagem da drag, que sempre começa com um chá. Já esqueci minha abordagem, já, mas... Então, tô pensando num chá. Você falou sobre Hallucinate, né, da Dua Lipa. Eu acho que talvez a gente podia procurar uma ayahuasca. Um chá de fita? Algo que Não é leve da para sua um época, lugar. né? Você é de qual ano você nasceu? Amiga, fita de cassete? É. Eu peguei no finalzinho ali, 92 eu sou. 92, Já que a Avante experimenta tudo uma vez, vamos com um chá que leva para a alucinação e com vários tecidos de lantejola ao seu redor. E a gente deixa a criatividade acontecer. Porque você é dona da máquina de costura, do crochê. Então, quem sabe o que vai sair, mas a gente só sabe que vai ser bom. Então, eu acho que é isso. Chá de ayahuasca, lantejola, o resto a gente vê no palco. Gostei. Ó, perigoso, né? Mas vai sair um vestido com uma fenda. A Mamba Negra tá chamando. Uma fenda, assim, sabe? Finíssima. E agora, antes de irmos embora, a gente gostaria de ouvir suas redes, seu merchan. Fala pra quem tá ouvindo, Fala ali vendo. pra aquela câmera ali. Agora é a sua hora. Bom, gente, eu sou a Avante, a maior, né? Minhas redes sociais é Lhavante. L-H, L de lápis, H de hora. Avante com E no final. É português mesmo, Avante. A pronúncia ficou hispânica, né? Lhavante. Mas é Avante, L-H, Avante. Eu vou fazer um merchanzinho aqui, tá? A gente tá fazendo tô anunciando em primeira mão
que a gente tá com um projeto chamado Favela Drag, que é na segunda edição a gente fez esse projeto na pandemia, onde, como eu te disse, eu não parei, eu fui chamada para ser apresentadora do projeto, tem no YouTube, mas agora a gente tá fazendo a segunda temporada, que vai estrear aí no segundo semestre, que é um projeto, um reality documental, assim, contando a vida das drags da periferia, né? Como as drags da periferia existem, quais são os percalços, e aí vai ter um concurso ali, no final elas vão ganhar um prêmiozinho, e eu tô fazendo parte do projeto como apresentadora. É do Coletivo Aquenda ou não? Não, é do coletivo, né, mesmo dos meus amigos mesmo, não vou citar o nome, que é muita gente, mas o coletivo se chama Favela Drag. Arrasou. Do qual eu tô fazendo parte agora. Chiquérrimo. Sigam Favela Drag e vamos prestigiar. Draga, suas redes, merchan. Eu não pesco. Minhas redes, lembrei. Gente, hoje eu tô devagar. Nossa, eu li pro refletor, fiquei cega. Minhas redes são diferente de você, eu sou a pior. Então, Ai, amiga. A pior drag, arroba pior drag em todas as redes sociais. E antissociais também. E minha arroba hoje em dia continua sendo arroba abacaxi. E você pode seguir eu e também o Diagnóstico pelo Instagram, arroba Diagnóstico. E nosso podcast está no Spotify, pode seguir a gente lá. Deixa uma avaliação 5 estrelas para ajudar a gente. E também no YouTube e outras plataformas onde você pode consumir seus podcasts. Ativa o sininho aqui, ó. O sininho tá aqui, ó. O sininho, Chique. ó. Ativa o sininho aqui, ó. Aqui embaixo. Ativa, se inscreve, compartilha. E Draga acabou. Acabou não, peraí, você tem que falar. Você que tá aí em, sei lá, em Echaporã, interior de São Paulo, compartilha esse podcast com uma amiga assim, uma criancinha Não, criança não pode, porque senão devia ser processada. Uma pessoa aí da sua região, pra ela conhecer essa arte maravilhosa. O Dragnóstico é um podcast da Drag Therapy com produção da Compasso Collab. Sigam o Dragnóstico no Spotify, Instagram ou pelo canal do Drag Therapy no YouTube para receber a sua próxima dose assim que sair. Você achou que acabou? Gente, eu não sei. Eu tenho umas perguntas, não sei, gente. Tem uma, e muito importante. Que já vai pra ela, né? Bom, como a Mary Poppers não está aqui, porque meteu o 3º atestado, quanto é que é demissão por justa causa? 7 dias, né? Então, você já tá na metade, fica a dica. Então eu vou ser, já que estamos só nós aqui hoje, Vai, amiga. estamos aqui reunidas para louvar o Senhor. Não, brincadeira. Avante. Bem-vinda ao confessionário da Poppers. Pesado. Que hoje vai ser o confessionário da Draga. Qual foi, ou qual será o seu maior pecado drag? Ai, gente, maior pecado drag. Deixa eu ver se eu tenho uma culpa. O meu maior pecado drag é performar uma música que eu não me sinta confortável. Isso é um pecado que eu já cometi e é uma coisa que eu aprendi na dor, onde eu performei e não estava sentindo a música vir. E eu acho que se você foi chamada para fazer uma performance e você não sentiu a música, ou você troca, ou você muda a versão, faz alguma coisa, porque fazer uma música que você não gosta, só se você for muito bem paga. Mas entregue números que você se sente mais segura, porque não entregar performance por causa de música dói muito. Me duele el pecho.